Bom dia! Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Exercícios de análise de regressão linear simples. Vamos então continuar um exercício que eu comecei em outro vídeo. No outro vídeo eu fiz o teste da tabela nova e nesse vídeo eu vou mostrar como calcular aquela margem de erro. Então determine a equação da margem de erro de predição para o exercício anterior. Lembrando que o exercício anterior no exercício anterior foi ajustado esse modelo aqui. Y estimado é igual a 0,9766 vezes x elevado a 2,116. Tá? A equação linearizada é essa. Y ou ln de y minúsculo ou y maiúsculo estimado é igual a menos 0,0237 mais 2,7116x. Então, a gente vai tentar estabelecer uma equação que seja possível a gente, para um valor de x qualquer, né, a gente determinar a margem de erro de predição. Tá? Tem uns vídeos que mostram algumas suposições, as fórmulas para a margem de erro de predição. Então a gente e aí o intervalo de confiança, né? Essa faixa que eu estou escrevendo aqui, isso aqui é o intervalo de confiança. A gente vai adotar um nível de confiança de 95%. Então, para qualquer x que você pegar, se você pegar outro x aqui, a gente vai conseguir achar uma equação com a margem de erro para x e aí achar o intervalo de confiança para esse valor de x. Certo? Vamos lá. A fórmula, eu vou usar a fórmula para predição, né? Só que prestem atenção numa coisa: o modelo é o de potência, mas essa fórmula é para regressão linear simples. Então eu vou aplicar no lugar esses valores de x são os valores linearizados, tá? Não são os valores originais. É por isso que eu coloquei até x maiúsculo, ó. Tá vendo aqui? A minha nomenclatura toda tá em cima de x maiúsculo. Então vou usar os valores, os ln's de x, né? Ao invés do x minúsculo, eu vou usar o seu ln, que eu estou chamando de x maiúsculo. Isso já vem do exercício anterior, tá? Então aqui lembrando o que é que a gente fez no exercício anterior, a gente ajustou esses coeficientes aí, linearizou a potência. Bom, então vamos lá. N é igual a 3. SXX foi calculado lá também para os valores linearizados 0,617. A gente também calculou a média dos valores de x, valores maiúsculos de x, 0,597. Lá também foi estimada a variância, né? Para os valores linearizados, para os ln's de x minúsculo ou os valores de x maiúsculo. Bom, para continuar a usar essa fórmula, eu preciso estimar o TC, que é o valor de T crítico, ou o valor de T que limita o intervalo de confiança na curva T, com n menos 2 graus de liberdade. Então, o Ni é 3 menos 2, 1. 3 é o n, e 2 vem da formulazinha. Então, aqui, ó, o número de graus de liberdade é n menos 2. Como n é 3... a gente adota um nível de confiança. Então, se a gente adota um nível de confiança, nas duas caudas estão... Deixa eu desenhar aqui, ó, a curva T. Se a gente adota um nível de confiança de 95, ou 0,95, aí eu tenho que nas duas caudas estão distribuídas de forma igual, né? Esse 0,05, tá? Então aqui seria TC aqui e menos TC aqui, delimitando esses locais, certo? Deixa eu mudar de cor só para enfatizar isso. Isso nos vídeos de estimação, de média, tem explicando tudo isso direitinho, né? Aqui então é TC, aqui é menos TC, tá? Aí na tabela da curva T você acha esse T de 12,706. Esse número 1 aí, que vem depois de 0,05, é o número de graus de liberdade. Então você consegue montar a equação, ó.
Então já comecei a montar a equação. Eu vou passar para o próximo slide para detalhar isso mais. Aí que eu apertei errado, agora sim, tá? Então ó, a equação fica desse jeito. Aí é o seguinte, ó, vamos, eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Eu coloquei em outra cor o x maiúsculo para mostrar aqui essa equação, para lembrar que essa equação é utilizada com os valores de x linearizados, ou seja, os logaritmos neperianos de x minúsculo. Trago lá os dados meus originais, taco o logaritmo neles, aí esse logaritmo eu chamo de x maiúsculo, certo? Porque regressão linear simples, eu tive que transformar numa reta para começar a trabalhar, tá? Então é essa reta aí. Aí de novo para enfatizar, tá? Esses caras aqui são os mesmos, ó. Deixa eu aqui mudar de cor de novo, pegar uma cor mais próxima da cor que eu adotei aqui, ó. Então esse cara aqui, vou dar uma volta aqui, é esse. E esse cidadão aqui também vou dar uma volta para não ficar feio, mas para não ficar tanto, né? É esse cara aqui. Então eu tenho condições de calcular essas margens de erro para esses valores, tá? Aí o que eu faço então? Eu faço o seguinte, ó, eu calculo os limites do intervalo de confiança, o limite inferior e o limite superior, ainda com essa fórmula, usando esses valores de x maiúsculo, tá? Inclusive, ó, eu descobri um pequeno erro, ó. Isso aqui é minúsculo. Aqui parece que tá certo, né? Não sei. Não, tá certo. Tá tudo certo. Eu que tô fazendo confusão. Desculpem. Ali dentro do parêntese do LN é minúsculo. Tá? Então eu calculo o intervalo de confiança utilizando essa fórmula aqui. Cadê ela? Essa aqui, que é essa mesma aqui de cima. Tá? Aí eu já tenho. Aí eu uso essa equação aqui, ó, para achar o valor previsto. Aí o valor previsto menos a margem de erro fica o limite inferior. Valor previsto mais a margem de erro, limite superior, certo? Aí eu tenho valores então agora dos dois limites do intervalo de confiança para os valores estimados de y maiúsculo. Vamos lá. Mas meu interesse, no final das contas, não são os valores de y maiúsculo, inferior e superior. São os valores de y minúsculo, porque eu quero, por exemplo, traçar um gráfico com um intervalo de confiança, né? A partir da margem de erro, no gráfico de potência. Então, na verdade, o que é que eu vou fazer? Bom, eu calculei, lá vai eu mudar de cor aqui de novo, deixa eu ver uma cor para não atrapalhar nada aqui, esse azul aqui. Eu calculei isso, com os valores de x maiúsculo. Aí com ele e com o valor previsto, tudo previsto para um x maiúsculo qualquer também, o mesmo x maiúsculo, eu calculo os limites inferior e superior. Então eu tenho um limite maiúsculo, inferior, né? E um limite maiúsculo superior. Eu taco aqui o exponencial, por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com a equação com ln. Aqui também é um resultado em termos de ln. Eu jogo o exponencial, que é a função inversa, e calculo então o limite que eu quero, no final das contas, que são os minúsculos. Tá? Eu fiz isso, montei a tabelinha, ó. Eu peguei aquela tabelinha do exercício anterior e complementei. Aí aqui tem a margem de erro calculada com os valores de x maiúsculo, os limites inferior e superior, tá? Esses aqui, ó, esses aqui de cima, tá? Esse e esse estão aqui, ó, aqui. Joguei exponencial, aí tenho esse agora e esse. Nos próximos dois slides eu vou mostrar um gráfico usando os valores linearizados e o gráfico com os valores da função mesmo que eu estou interessado, que é de potência. Vamos lá? Então,
o gráfico com os valores linearizados, ó. Para traçar esse gráfico, eu usei um valor previsto que eu nem coloquei aqui, né? É que na verdade eu botei ó, estão vendo aqui a equação da reta? Eu ajustei a linha de tendência no Excel mesmo. Eu nem coloquei aqui na tabela. Agora aqui na tabela eu calculei, ó, o limite inferior, o limite superior. O limite superior, limite inferior, tá? No próximo slide eu vou usar as duas últimas colunas. Aí no próximo slide é a fórmula de potência. Olha só, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, beleza, amarelo. Tá? Então aqui está a fórmula, o modelo realmente que eu quero usar, né? Que é o que eu estou interessado. O limite superior e o limite inferior. Então, essas duas colunas aqui, né? Certo? Então é isso, pessoal. Foi um exemplo aí da aplicação da margem de erro, construção de intervalo de confiança da predição. Muito obrigado.